Aleluia, glória a Deus, aleluia. Correndo aqui do Paternidade para cá, começamos hoje o propósito Paternidade, 42 dias sobre a paternidade de Deus. Aleluia, um tempo incrível de Deus para as nossas vidas. Estamos começando hoje, já tivemos aí nossa primeira madrugada com o Pai, das 4h42 às 4h42 da manhã, teremos aí de segunda a sexta, essa madrugada com o Pai. Então, aleluia, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma. Eu estava aqui enviando o cronograma do Paternidade para o pessoal lá no grupo. E estamos aqui agora no nosso desafio 142 dias. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós completamos o livro de Isaías e começamos Miqueias. Profeta Miqueias aí, na ordem cronológica, contemporâneo também, né? E eu estou aqui hoje com a minha camisa Paternidade aí, de uma edição anterior, alguns anos atrás. Essa daqui, se eu não me engano, foi a de 2021, mergulhando na paternidade de Deus, começando mais uma jornada. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo aqui diariamente, lendo a tua palavra, 69 dias até aqui, desses 142 dias que nós estamos lendo a Bíblia toda. Obrigado, Senhor, pela bênção do Senhor, pelo favor do Senhor, pelos ensinos do Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua palavra, como diz o Salmo 119. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver, enxergar as maravilhas da tua lei, as verdades do Senhor que transformam a nossa vida, meu Deus, que elas fiquem claras para nós, que possamos encontrar os teus tesouros da tua palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Isaías capítulo 60. Vamos completar Isaías aí hoje, em nome de Jesus. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão a teu lado. Quando vires, ficarás radiante e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Multidão de camelos cobrirá a tua terra, os camelos de Midian e Efá. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedá se congregarão em ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor o templo da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos? Certamente as ilhas me aguardam. Vêm primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, para a honra do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiros reedificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Pois a nação ou o reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti,
o cipreste, o almeiro e o bucho conjuntamente, para adorar o lugar do meu santuário, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, se prostrarão aos teus pés todos os que te desprezam, e te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Embora foste abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, eu te farei um orgulho perpétuo, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis. Então saberás que eu, o Senhor, sou teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze, e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus governantes. Nunca mais se ouvirá de violência nas tuas fronteiras, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Pois o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então todo o teu povo será justo e para sempre herdará a terra. Eles serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Aleluia, glória a Deus. Isaías 61, esse texto agora de Isaías 61 foi o texto que Jesus leu, né, lá na sinagoga, em Lucas capítulo 4, nós temos esse momento em que ele lê esse texto, e depois de terminar esse texto, ele fala que essa escritura se cumpriu hoje, né, ou seja, o tempo dele chegou ali, né, e por isso ele falou que ela se cumpriu. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, em vez de uma bela coroa, cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Repetindo o 3, verso 3. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, em vez de uma bela coroa, cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos.
Todos quantos virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como noivo que se adorna como com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o comentário da Scofield sobre esse capítulo, né? Observe que ao ler essa passagem na sinagoga de Nazaré, o Senhor Jesus terminou a leitura com as palavras: ano aceitável do Senhor. A primeira vinda iniciou, portanto, o dia da graça, o ano aceitável do Senhor, mas não cumpriu o dia da vingança, que será executado quando o Messias retornar. Então aqui o comentário da Scofield mostra que quando Jesus diz que essa escritura cumpriu, ele está falando do ano aceitável do Senhor. Qual é o ano aceitável do Senhor? É o ano da manifestação, é o tempo da manifestação do Messias, é quando Jesus vem, a sua primeira vinda. Mais que o dia da vingança, que o texto fala, aqui ele não citou isso lá na sinagoga, porque esse dia ainda vai acontecer, que é ali quando ele retornar, quando o Messias retornar. Isaías 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão, e todos os reis a tua glória. Eles te chamarão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão Efizibá, e a tua terra Beulá, pois o Senhor se agrada de ti, e a tua terra será desposada. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que ele reestabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo, pelo qual trabalhaste. Os que, porém, ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. O Senhor proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: vê, a tua salvação vem, vê, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Serão chamados o povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. 63, Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Porque estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no tanque de prensar uvas? Eu sozinho pisei neste tanque, dos povos ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado.
Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, e derramei o meu sangue sobre a terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu. A grande bondade para com a nação de Israel, bondade que ele lhes concedeu, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Ele disse: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então seu povo se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar para si um nome eterno, que os guiou pelos abismos, como um cavalo no deserto nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales receberam descanso do Espírito do Senhor. Assim guiastes o teu povo para criares um nome glorioso. Olha dos céus da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. No entanto, tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Preciso destacar aqui esse verso 16, começando hoje, paternidade, inclusive esse está no nosso cronograma, Isaías 63, 16. No entanto, tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por breve tempo o teu santo povo possuiu a sua herança, mas agora os nossos adversários pisaram o teu santuário. Há muito que somos o teu povo, mas não exercestes o teu domínio sobre eles, não foram chamados pelo teu nome. Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença. Pois quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Sais em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos seus caminhos. Mas ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto,
e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Até Sião é um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvaram os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruína. Depois de tudo, verso 12, repetindo, depois de tudo, te conterás ainda, ó Senhor, ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Destacar aqui, desde a antiguidade, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu além de ti, viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Aleluia. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obra das Tuas mãos. Isaías, capítulo 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse, aqui estou, aqui estou. Isso fala sobre nós, isso fala sobre os gentios que buscaram e encontraram. Isso fala sobre nós que não éramos povo e nos tornamos povo em Cristo. Verso 2, estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita continuamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que se assenta junto às sepulturas e passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco e cujo prato contém caldo de coisas abomináveis, que diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Aqui ele está falando dos judeus que se afastaram dele, que levantaram outros altares, que fizeram aquilo que era proibido ali, como a carne de porco e outras coisas abomináveis, e entraram por esses caminhos dessas práticas e dizendo que são mais santos do que os outros. Então, bem aqui os religiosos que não cumpriam os mandamentos do Senhor, mas que estavam se achando melhor do que os outros. E ele começa esse texto dizendo que ele foi buscado por aqueles que não perguntavam por ele, foi achado por aqueles que não o buscavam. E então isso aqui tem muito a ver com aquilo que João vai dizer no capítulo 1, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que não buscavam, aqueles que não eram povo, aqueles que não eram descendência, aqueles que não tinham os mandamentos, buscaram ao Senhor a partir de Cristo, foram incluídos na promessa, enquanto que aqueles que eram o povo de Deus estavam se voltando a outros ídolos e desagradando a Deus. Então aqui ele fala isso, que esses se tornaram como fumaça no seu nariz, um fogo que arde o dia todo. Verso 6, está escrito diante de mim, não me calarei, mas pagarei sim, eu lhes darei a recompensa. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram sacrifícios nos montes e me desafiaram nos outeiros. Eu os farei pagar por suas obras antigas. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem, não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele? Assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua totalmente. Produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus escolhidos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Perceba, e a Judá um herdeiro. Quem é esse herdeiro? Cristo é esse herdeiro que vai possuir os montes.
E os escolhidos então herdarão a terra, e os servos habitarão ali. Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Quanto a vós, porém, abandonais o Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinhos para o destino. Então, fortuna e destino estão com letras maiúsculas aqui, porque são deuses ali, né? Esses deuses, o Deus fortuna e o Deus destino. Verso 12: Eu vos destruirei a espada, e todos vos encurvareis à matança, pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis com angústias de coração e uivareis em quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus escolhidos como uma maldição. O Senhor Deus vos matará, e o seu servo chamará por outro nome, de sorte que aquele que invocar uma bênção na terra o fará pelo Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, pois as angústias passadas serão esquecidas e estarão encobertas dos meus olhos. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Repetindo o verso 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então aqui é uma promessa de novos céus e nova terra. Quanto a vós, porém, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros nela habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, pois serão um povo bendito do Senhor, eles e os seus descendentes com eles. Antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui são promessas futuras do reino restaurado, né? Novos céus, nova terra, onde o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, onde o leão não fará dano, né, mal algum, aonde não trabalharemos inútil, os nossos filhos não serão para a calamidade. São promessas aqui, né? Aquele que ficar velho com muitos anos, né, que fala sobre isso, né, longevidade. Então são promessas aí do reino futuro, e que nós cremos que está crescendo, o reino ampliando, como Jesus disse, que o reino de Deus é como um fermento que é colocado numa massa e vai levedando toda a massa. Então ele está crescendo, ele está se expandindo até tomar conta de tudo. Isaías 66, o último capítulo então de Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso?
Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. O que, porém, sacrifica um boi é como o que mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro como o que degola um cão. O que oferece uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco, e o que queima incenso como o que adora um ídolo. Eles escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se satisfaz nas suas abominações. De modo que escolherei para eles um duro tratamento, e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, os vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome. Dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Contudo serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, enchei-vos de alegria por ela. Todos os que por ela pranteastes, pois mamareis e vos fartareis dos peitos das suas consolações, sugareis e vos deleitareis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então sereis amamentados, sereis carregados ao solo, e sobre os joelhos sereis afagados. Como alguém a quem a sua mão consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e se alegrará o vosso coração, e os vossos corpos reverdecerão como a erva nova. A mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O Senhor virá em fogo, e os seus carros como um turbilhão, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo, com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco, e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Venho para ajuntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, famosos como flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos limpos ao templo do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra e de um sábado ao outro virá
toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Então termina aqui Isaías com essa promessa, tanto do novo céu e da nova terra, como também daquilo que se entende como inferno, que é aí do original aqui Hades, né? Ou Sheol, né? Que é essa sepultura, né? Então aqui, capítulo 66, quem jamais ouviu tal coisa? Eis algo contrário à natureza, pois é um plano sobrenatural de Deus. O tempo das dores de parto para Israel é o tempo da angústia para Jacó, a tribulação. Cristo, o Filho, nasceu historicamente muito tempo antes desse tempo de dor, conforme profetizado no verso 7. Mas quando chegar o período do parto de Israel, um remanescente arrependido de Israel, uma nação, nascerá num só dia, quando o Senhor retornar à terra. Então aqui esse é o comentário da Scofield, né? Quando ele fala que pode uma nação nascer num só dia, então Israel, que foi endurecido aí para não receber ao Messias, quando o Senhor retornar, receberá o remanescente, será salvo como é prometido. E aí, como eu disse, ele termina com essa promessa dos novos céus e da nova terra, novos céus e nova terra. E também a promessa aí, né, de uma condenação eterna para aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. Depois nós encontramos isso lá no Evangelho, né? Jesus vai citar esse texto de Isaías aí, quando ele também fala, lá naquele texto que ele diz, né? Seria melhor arrancar uma mão do que com as duas ser condenados ao fogo que não se apaga, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Então ele cita ali isso aqui de Isaías. Agora nós vamos para Miqueias. Miqueias, aqui nós estamos lendo na ordem cronológica. Então nós entramos aqui, depois de Isaías, nós entramos aqui no profeta Miqueias, por ser contemporâneo. Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, profetizou no século 8º a.C., como contemporâneo de Isaías, né? Então, na ordem cronológica, nós estamos lendo aí na ordem que os profetas profetizaram, e Miqueias foi contemporâneo de Isaías, né? Há muita semelhança entre as passagens de Isaías e Miqueias. Jeremias menciona Miqueias pelo nome e o relaciona com o reinado de Ezequias. Nosso Senhor citou Miqueias 7,6. Os temas da profecia são Samaria, Jerusalém, toda Judá, Israel e as nações. A Assíria é a potência estrangeira proeminente. As mensagens são dirigidas particularmente contra as capitais Samaria e Jerusalém, lembrando do reino dividido aqui, cuja capital de Israel era Samaria e cuja capital de Judá era Jerusalém. Como centros de influência na nação, Deus roga a Israel e a Judá que se voltem para ele, deixando os pecados. Declara que a Assíria é a vara de sua ira e conclui com promessas de glória futura com o Messias e seu justo reinado. Então aqui mais uma vez nós vamos ver como em todos os profetas, Jesus também sendo anunciado. Miqueias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel.
Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Destruirei todos os seus ídolos, visto que do preço de uma prostituição os ajuntou, em salário de prostitutas se tornarão. Por isso lamentarei e uivarei. Andarei despojado e nu, uivarei como os chacais e gemerei como as corujas, porque a sua chaga é incurável, chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anunciei em Gate, não choreis muito, revolvei-vos no pó em Bet-Afra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não sairá. Bet-Ezel está de luto, a sua proteção vos é tirada. A moradora de Marote se contorce em dores, esperando pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Axibe serão um engano para os reis de Israel. Trarei contra ti um vencedor, ó moradora de Maressa, aquele que a glória de Israel virá a Adulão. Aquele que é a glória de Israel virá a Adulão. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Aumenta a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o exílio. Comentários da Scofield aqui, verso 3. Essas palavras predizem a destruição do reino do norte por Salmaneser, como também a invasão de Senaqueribe e a de Nabucodonosor. Então, Israel foi sitiada ali por Senaqueribe e Nabucodonosor, Salmaneser, pelo império aqui da Assíria. E também da Babilônia, Israel e Judá, no caso. No verso 6,16, descrita a invasão assíria. Essa é a circunstância local que dá base à profecia de uma invasão maior nos últimos dias, quando o Senhor livrará seu povo na batalha do Armagedon. Então aqui também a Scofield faz essa ligação com essa invasão ali daquele período, com também a batalha final. Esse preço provavelmente eram vasos caros que haviam sido usados nos templos pagãos no culto dos deuses falsos. Aqui o verso 7 fala sobre o preço, o preço da sua prostituição. Então era o preço dos cultos dos deuses falsos, que é chamado de prostituição pelo Senhor. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nas suas casas tramam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e os tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma posse e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, protejo o mal projeto. Verso 3, repetindo. Portanto, assim diz o Senhor, projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo deu a troca. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem lance a corda de medir por sorteio. Não profetizeis, dizem os seus profetas, não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará. Acaso se dirá,
ó casa de Jacó? Está irado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Não fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Há pouco, porém, se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a veste tirais a capa, daqueles que passam seguros, como homens que voltam da guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, das suas casas agradáveis. Dos seus meninos tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o espírito de falsidade, mentir dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo o Jacó. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. O seu rei irá adiante deles, e o Senhor os guiará. Miqueias capítulo 3. Então eu disse: ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderás deles a sua face naquele tempo, por causa do mal que fizeram. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, e que proclamam paz quando têm o que mastigar, mas contra aquele que nada lhes coloca na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias, e haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, porém, eu estou cheio de poder, do Espírito do Senhor, e cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isso, vós, chefes da descendência de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será levada como um campo. Repetindo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte deste templo numa colina coberta de mato. Miqueias capítulo 4. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Todos os povos andam, cada um em seu nome. Verso 5, repetindo. Todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virão. Sim, a ti virá. Sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque ergues tão grande pranto, não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como a de que está de parto, sofre dores, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, virás até Babilônia, ali serás livrada, ali te remirá o Senhor das mãos de teus inimigos. Agora se congregam muitas nações contra ti, dizem, seja ela profanada, e os nossos olhos vejam seus desejos sobre Sião. Não sabem, porém, os pensamentos do Senhor, não entendem o plano do que os ajunta como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. Despedaçarás muitos povos, os seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui a profecia sobre Belém, que se cumpre com o nascimento de Jesus em Belém. E é citado aqui. Aqui eles olham lá para as escrituras para saberem aonde deveria nascer, segundo as escrituras, o Cristo. E aí eles encontram essa profecia de Miqueias dizendo que seria em Belém. Posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 3. Portanto os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Assíria invadir a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando esta invadir a nossa terra e pisar as nossas fronteiras. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários,
e todos os teus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor, eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias capítulo 6. Vamos até aqui hoje, capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que tenho feito? E em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ele se agradará de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e medida falsa que é desejável? Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda estará vazio. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que guardares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com o azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da família de Acabe, e vós andais nos conselhos deles. Portanto, farei de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós a zombaria do meu povo. Então, capítulo 6 aqui é comentário da Scofield. A lei reclamava para o Senhor o primogênito dos homens e dos animais. O primogênito dos animais era sacrificado. No entanto, o sacrifício de crianças era proibido sob pena de morte. Elas eram remidas. Essa passagem não ensina que em Israel era comum sacrifício humano, simplesmente revela a futilidade dessa prática. A piedade do Antigo Testamento era essencialmente relacionada com o ético e o moral, não com aspectos exteriores. Então aqui o Senhor está dizendo para eles que estavam ali fazendo coisas externas para tentarem, quando na verdade o Senhor queria que ele praticasse a justiça. Então aqui ele fala isso. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus?
Então, temer-lhe o nome é sabedoria. Então, não é sobre coisas exteriores, né? Não é sobre religiosidade, mas é sobre temor ao Senhor, sobre praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente diante do Senhor, sobre obedecer de dentro para fora. Então, Miqueias trata sobre isso e está aqui anunciando que virá a assolação por causa dessas práticas que o povo de Israel vinha há tanto tempo cultivando, inclusive de Acabe, que aqui já havia passado o tempo de Acabe, e eles continuavam praticando as obras ali, a idolatria e os cultos de Acabe, as coisas abomináveis que Acabe tinha feito. E por isso o Senhor estava levando-os ao exílio, e aqui sendo anunciado sobre isso. Amanhã nós continuamos então, terminamos Miqueias, aí vamos ler Naum, voltar para Reis, Sofonias, Abacuque, lendo aqui na ordem cronológica. Então estamos lendo os profetas de acordo com os períodos da história de Israel que eles entraram aí e profetizaram. Amém? Glória a Deus. Completamos mais um dia e amanhã nós voltamos às 5h42 da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um ótimo dia, até amanhã, em nome de Jesus.